Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Nutrição em Cast, o nosso canal de podcast sobre nutrição, saúde da mulher, maternidade. Estamos aqui pelo YouTube e também em formato de podcast pelo Spotify. Eu sou Cláudia Banducchi, sou nutricionista e hoje estamos recebendo a doutora Ana Cecília Job, ginecologista e obstetra, para falar sobre humanização de partos. Eu tenho certeza que você, se não é uma gestante, conhece uma gestante, já ouviu falar desse termo, então vamos entender um pouquinho se é uma movimentação na obstetrícia sobre a humanização de partos, vamos entender o que é, como funciona, vamos tirar todas as nossas dúvidas hoje com a doutora Ana Cecília Job. Doutora, seja muito bem-vindas ao Nutrição Cast. Foi muito esperado esse encontro, desde o ano passado. Estou tentando trazer a doutora aqui. Que bom, finalmente, para essa segunda temporada. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, né? E pela disponibilidade de abrir um espacinho aí na sua agenda e no seu programa, que vai ser muito prazeroso também estar aqui. Obrigada. Que bom, doutora, que bom. Doutora, eu queria começar o nosso bate-papo no consultório, de fato, vivendo com essas tentantes, essas mulheres, desde a fase de pré-concepção, gestantes, sempre vem esse assunto sobre a humanização de partos, né? E eu queria tentar entender o que significa esse termo, né? Então, por que a gente precisa falar e o quanto é importante a gente humanizar esses partos, doutora? Vamos conhecer um pouquinho. Na verdade, assim, o que a maior parte das pessoas tem na cabeça é que humanização é aquele parto na selva, né? Abraça a árvore, né? Aquela coisa muito animal, né? E hoje, o que a gente preza na humanização é o ouvir o outro, né? Independente a via de parto, se vai nascer de parto cesárea, de parto normal, é o que é o desejo daquela mulher e o que vai ser melhor para ela e para aquele neném, né? Não só a via de parto, né? Mesmo porque, às vezes, é uma pessoa que quer um parto normal, estudou para aquilo e, no final, vai precisar de uma intervenção, não só de uma cesárea, mas de uma intervenção, e ela precisa estar ciente e entender o que é aquela intervenção, por que foi preciso, porque o neném precisava ou porque ela precisou, enfim, alguma mais nesse sentido, né? Então, entraria aí humanização como, no meu ponto de vista, né? Como ouvir a mulher, como deixar ela explicar o que ela quer e deixar ela também opinar e deixar ela entender o que está acontecendo, né? Eu falo, tem que estudar, tem que ler, tem que entrar no YouTube, eu às vezes mostro artigo, às vezes eu mostro Sociedade Brasileira, Ministério da Saúde, pra ela falar assim, é embasado em alguma coisa, né? Não criei aquilo na minha cabeça. E deixar ela tranquila, deixar ela participar. O marido também, mas eu acho que o marido apita menos nessa questão. Os maridos têm medo, né? Eles são assim, mas se tiver qualquer risco, não quero. Não quero nem tentar. Não, mas tudo tem risco, até andar de avião tem risco. Não quer tentar, você quer ir na Disney? Então, você tem que subir no avião. Então, eu falo, calma. Mas eles apoiam muito, né? A maior parte dos parceiros são parceiros mesmo, né? Naquele momento, né? E eu acho que a gente precisou, né? Que já seria a minha segunda pergunta, né? Acho que a gente... aonde a gente errou ao longo dos anos pra gente precisar agora levantar essa bandeira sobre a humanização de partos e para que a gente ouça esse casal, essa família, essa mulher. Porque o Brasil é o recorde, né? Acho que Estados Unidos também, né? De partos intervencionistas, né? Acho que o Brasil é o maior, na verdade. E isso foi, não sei se foi uma coisa dos convênios, o que é que aconteceu, que foi indo, e chegou numa onda de 90% cesárea. Assim, era tudo cesárea. É cesárea por quê? Porque o pé tá torto. É cesárea porque o neném tem a cabeça grande. Tipo, não tinha indicação, era uma coisa que foi indo... E as pessoas tinham uma cultura de que o médico, isso é das vós, acho, era meio que o Deus, era aquela pessoa que se ele falasse que
né? 1 mais 1 é igual a 2, é aquilo e tá tudo certo. E a pessoa ia feliz e tá... Né? O neném normalmente nasce super bem, vai embora. Mas é um procedimento cirúrgico. A pessoa é submetida a um corte, corta 7 camadas da barriga para tirar um neném que poderia muito bem nascer sozinho, né? Uhum. E agora, acho que foi uma reviravolta que talvez foi para dar uma chacoalhada nisso, né? Falar assim, olha, precisa nascer bem, né? E as vias naturais são as melhores para o neném e para a mãe. Tanto de recuperação, como de passar pelo canal, desobstrução pulmonar. Então, isso daí é uma coisa que... Mas eu acho que ainda está num caminho, né? Não chegou ainda, não... O que eu sinto, vou falar da minha experiência como mãe, né? A Luísa tem 4 anos. A minha família foi uma família de cesárea. Então, escutar da minha avó a experiência que ela teve, da minha mãe a experiência das tias, acabava sendo muito... não tem como eu compartilhar uma coisa que eu não vivi, né? Vamos começar por isso. Então, se eu tenho uma mãe que teve cesárea, pronto. Ela vai, de fato, achar que... É aquilo que é o certo. Porque, na verdade, é o que ela sabe me ensinar. Que é o que eu vou fazer com Luísa e é assim que a gente faz com os nossos filhos. Mas eu percebo que agora, com toda essa mudança, a gente tem uma tendência gigantesca nos próximos anos e décadas e tudo mais, porque tá havendo já esse plantio e essa consciência da gente começar a informar as pessoas do que elas têm que procurar. Então, assim, não vai, né, sem saber nada pro seu parto, não vai lá achando que alguém vai te contar. Eu acho que você tem que ler, não tudo, né? O médico, óbvio, que tem um estudo muito grande, né, de anos para poder estar ali, mas falar assim, olha, o mínimo, o que é um mecônio, o que é... Quais são as indicações mesmo? Se alguém não vai te, né, dar uma burlada ali no sistema só para ir mais rápido. Porque ficou uma coisa assim, vamos fazer a cesárea, porque a cesárea faz, é mais rápido. E aí nasce e aí tá tudo certo. E a mãe vai ficar feliz, porque o neném tá lá com ela, e aí eu vou para casa, tá tudo tranquilo. E aí ficou banalizado isso, né? Já tá há 15, 20, 30 anos, né? Acho que mais até. Nessa onda. E agora que tá esse movimento, não sei se é um movimento, mas é uma tentativa de mudança. E essa mulher precisa de informação. Essa mulher, ela precisa se alimentar de informação até para saber, para não se sentir enganada, não se sentir, né, burlada. Será que aquilo era isso mesmo? Porque eu tenho paciente que às vezes chega assim, do meu primeiro parto, meu médico, assim, eu cheguei no hospital e aí falaram que eu tava com 4 centímetros, aí meu médico chegou e falou que não tinha centímetros nenhum e que não ia nascer. Aí, será que era isso mesmo? Provavelmente não, né? Mas não sei, será que... Então, eu queria... O que deveria ser era assim, acredita, né? Eu acho que a humanização, não sei se a palavra seria humanização, mas eu acho que a paciente precisa confiar que naquela pessoa que ela tá passando, ele vai falar a verdade para ela. Porque se precisar ser cesárea, eu falo para as minhas pacientes, se precisar mesmo de alguma intervenção, você vai saber que é porque precisou mesmo, não porque eu tô com pressa ou porque eu tô... sei lá, não tô afim. Tem essa confiança. Então, isso é uma coisa importante que a gente, em pré-natal, durante o pré-natal, durante os 9 meses de gestação... Você constrói com a pessoa, Você né? constrói, né? Fato. E aí... perguntar, gente. Eu acho que isso que a doutora falou é muito, muito verdade. Eu acho que o médico, ele não é o detentor de todas as verdades e de todos os... E outra, a gente que trabalha com... Não. E a gente que trabalha, né? Eu vejo no consultório com as minhas grávidas, cada médico tem uma metodologia de suplementação, uma metodologia de indução, uma metodologia... Então, eu acho que a gente entender, ir atrás e escolher, porque... A escolha do médico é nossa, não é o médico que escolhe a gente, é a gente que escolhe o médico. Então a gente não pode ir lá na frente se queixar de que eu fui enganada, né? Você continuou indo, né? Mas a gente continuou, é mensal, você continuou. Né, você doutora? vai, então você pode fugir. Assim, tem um monte de paciente que pinga, e aí acha alguém, normalmente, e precisa ter isso. Precisa ter essa confiança.
às vezes, eu tenho bastante paciente que começa o pré-natal comigo com 35 semanas. Porque uma indicou, ou a enfermeira indicou, ou a colega, ou a amiga, ou ela achou na internet. Ela falou assim, vou tentar, né? Quem sabe eu agendo a consulta e vou. Porque eu acho que é isso que elas estão procurando. Alguém que vai falar a verdade para elas, porque ficou uma coisa de só mentira e inventar procedimento que eu acho que parece normal mentir pro médico. Então, eu falo assim, nossa, mas por que ele falou isso? Por que será que ele falou que tava com 0 centímetros se provavelmente tava com 4 mesmo? Porque ele queria ir embora, com certeza. Ou porque ele queria... Então, mas isso é legal você falar, porque isso já nos coloca de que isso já também tá intrínseco dentro dos... Parece que é normal mentir. Parece que é... Assim, não vai fazer mal. Realmente, não vai fazer mal, mas é mentira. E não precisava disso, né? E doutora, a gente tem o pré-natal para isso. Eu acho que a gente tem esse período para conseguir dar esse match junto com o médico. Eu acho super importante, eu falo muito no consultório, e elas às vezes, eu acho que você pode até me ajudar melhor sobre isso, dessa parte de como é que eu sei que o meu médico vai ser humanizado, como é que eu sei que ele vai me ouvir, como é que eu sei que ele vai deixar, naquele momento, as coisas acontecerem de uma forma natural. Tem como, doutora, a gente conseguir? Eu acho que isso vai ser construído no pré-natal, né? Eu acho que, assim, você vai passar na consulta e aí aquela coisa assim, você vai conversar, olha, meu desejo é um parto normal. E aí a pessoa desvia para um outro assunto. Depois a gente conversa, depois a gente vê. Não tá na hora ainda de falar sobre isso. Não vai nem estudar, porque... Talvez se você for estudar, você vai saber que, né, a gente precisa conversar. E, e ver que ele tá disponível para você quando você, né, às vezes manda uma mensagem. Óbvio, assim, minhas pacientes sabem que eu respondo o WhatsApp quase que na hora, assim, sei lá, no máximo, quando eu tô em procedimento, que eu não vou conseguir, mas assim, depois de, no máximo, 2 horas, eu vou conseguir responder aquela mensagem. E eu tô disponível para ela até nascer, até os próximos 40 dias ali, muito disponível. E isso é uma coisa que a gente vai construindo e você vai percebendo. A pessoa que sempre foi rude, a pessoa que sempre foi aquela coisa meio matemática, tem um consultório lotado, nunca desmarcou, não é uma pessoa que tá disponível, né? É uma pessoa que tá ali meio máquina. 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2, vou lá, faço... Porque não tem como você fazer parto normal, natural, de tanta gente assim, né? Não dá. Não dá. E outra é a questão do convênio também, né? Eu acho que isso é uma coisa que, hoje em dia, quem atende 30 pacientes por dia, não vai conseguir desmarcar 30 e remarcar para a semana que vem esses 30, né? Então, vai ser aquela coisa, atendo de dia, faço parto à noite, atendo de dia, faço só parto à noite ou no fim de semana, e aquela coisa assim, marca 5 partos na sequência. Esse, pronto, amanhã eu já tô aqui no consultório de novo. É uma coisa programadinha, é uma vida programadinha. E você percebe isso, né? Ao longo do pré-natal. Talvez na primeira consulta não, na segunda consulta não. Aí você vê das pessoas que passavam com essa pessoa, né? Como que foi o parto, né? Às vezes foi uma indicação de um amigo, como que foi? Foi tranquilo? Você chegou no hospital e aí estava em trabalho de parto ou não, já marcou. Aí você vai conversando e vai tirando suas conclusões, né? A gente é esperto. E de fato, né, a gente já recebeu algumas doulas, enfermeiras obstetras aqui no podcast, e elas falam muito sobre quem faz o parto é a mulher, né? Então a gente precisa estar com elas durante esse processo e, claro, tendo o médico. Concorda, doutora? Concordo. Tá. Eu acho... tem uma frase, né, que eu não sei se é muito boa ou não, mas que todo mundo fala que toda mulher sabe parir e os nenéns sabem nascer. Isso é certo. Eu só preciso complementar que, às vezes, precisa de ajuda, né? O médico tá ali meio que para ajudar, para ver um caminho um pouco mais fácil para a paciente, mudar ela de posição ou... deixar ela mais confortável, com menos dor, alguma coisa assim. E na intercorrência. Porque eu acho que, assim, as pessoas pariam sozinhas, né?
no meio do mato, às vezes, com o marido, com uma parteira, com uma avó, não, né? Antigamente, o médico tá agora ali para, eu penso, né? Mais na intercorrência, numa coisa de alívio, no momento de vamos mudar aqui, porque dessa forma vai um pouco melhor para você. Tentar ir dando umas contornadas, mas a protagonista mesmo é a gestante, né? E sendo protagonista, ela também precisa ter conhecimento para, de fato, efetivamente conseguir saber o que é que vai saber acontecer o que vai agora acontecer. E daqui 10 minutos. Até porque, às vezes, tem o desejo dela de querer o parto, mas não tem a busca dela de informação e de preparo E como físico, emocional, né? E aí, às vezes, não evolui pela falta mesmo de conhecimento dela entender como é que é cada passo a passo, né? A gente, né, tem coisas que facilitam, como atividade física, não engordar 50 quilos na gestação, né? Se mobilizar para o neném acabar se mobilizando também, para ele não ficar preso numa posição ruim de descida ou de nascimento. E isso tudo hoje tá fácil, né, de buscar informação. Hoje tem internet, né? Antigamente não tinha. Você tinha que ir na biblioteca achar um livro específico. Não tinha nada, não tinha internet, não tinha. Óbvio que o Google também tem bastante coisa errada, mas a gente acha muita coisa boa também na internet, né? Todos os trabalhos, as coisas científicas estão na internet também, né? É só saber procurar e procurar pessoas que te orientem. Se você tem um médico que vai te orientar, daí passar numa enfermeira, numa nutri, vai fazer atividade física, você vai ter várias pessoas para ir te orientando nesse caminho. E essa pessoa, uma vai te falar assim, olha, vai em busca disso aqui. E aí, aquilo também vai te ajudar. E aquela mesma pessoa vai te encaminhar, né? Encaminhou para uma nutri. Aí a nutri te encaminha, às vezes, para uma enfermeira que ela conhecia. E aí você vai indo, achando pessoas... E tem alguns profissionais, doutora, por exemplo, né? A gente tá falando isso, mas no seu pré-natal, tem alguns pré-requisitos ou algumas consultas de uma equipe multidisciplinar que essa mulher precisa fazer para alcançar esse parto humanizado? Agora, a minha, assim, eu trabalho agora com uma equipe meio que fechada, porque para mim funcionou melhor e me ajuda e ajuda as pacientes e é o que eu tô vendo que tá funcionando melhor, né? Então, com uma enfermeira, obstetriz, eu tenho um anestesista parceiro também, porque às vezes depender do plantão e da imprevisibilidade é uma coisa que me incomoda e eu fico desesperada e eu não gosto de falar assim, eu vou usar às vezes aqui, mas aí não tem disponível a paciente com dor e eu fico um pouco assim, então eu falo assim, olha, eu preciso que tenha essas pessoas e aquilo é meio que o obrigatório. Óbvio que a gente conversa, né? A paciente, às vezes, tem alguém que ela quer que esteja no parto, que é o tio, o amigo, não sei o que é anestesista, ou que é um auxiliar, ou que é uma enfermeira que quer estar lá também. E as outras questões mais a gente orienta, né? Eu não obrigo o paciente a passar na nutricionista, mas eu sempre encaminho. Tem a fisioterapia pélvica, né, a fisioterapia, eu sempre oriento também, já mando encaminhamento aonde que eu acho que é legal. Mas ela tem a liberdade também de procurar perto da casa dela. Mas é importante, já falando de humanização de parto, que ela saiba que todos esses profissionais fazem parte para ela conseguir alcançar. Sim, são pontinhos que vão ali, né? Que vão somando. Tipo, aí uma escadinha. Para ela ir se estruturando. Eu vou pondo esse degrauzinho, vou pondo esse degrauzinho, vou pondo esse, até ela chegar lá em cima, que é o objetivo final dela, que é o parto. E a gente vai construindo isso meio que junto, né? E a pessoa, depois que nasce, aí ela fala assim, eu entendi por que isso era importante, por que, né, na hora... Não era só assim, frescura, né? Não tinha que passar só porque, né? O que eu vejo agora, né? Acho que a gente saiu dessas mulheres que eram totalmente guiadas pelo médico e, de fato, ele era o único que sabia daquilo e tudo era delegado a ele. Aquela mulher, ela só era coadjuvante, né? E a gente saiu para essa mulher 100% empoderada,
de que ela quer tomar decisões, de que ela quer falar e deve ser ouvida, mas eu acho que ela precisa ter a informação. Uma vez eu trouxe isso também no podcast, que às vezes me preocupa um pouco uma mulher leiga, né? Primeira gestação, às vezes já vim com o seu plano de parto pronto e querer que o médico siga aquilo exatamente porque é daquela maneira que ela quer que aconteça. Eu tenho um pouco de receio desses extremos, né? Da gente dizer amém a tudo que o médico fala, né? Se ele não estiver respeitando a sua vontade, óbvio. E esse extremo de que não, se é a mulher que faz o parto, então me dá licença, doutora Ana, esse aqui é meu trabalho. Não é, doutora? Vai ser dessa forma, mas é que o plano de parto, ele ajuda a gente a guiar, e eu falo assim, a gente até consegue construir junto, eu sempre falo para o paciente, procura na internet, vê como que tá lá, e fala assim, olha, mais ou menos eu queria dessa forma, porque copiar o da internet não vai ser né? Não vai ser daquele jeito. Eu quero que meu parto seja na banqueta. Aí, às vezes, ela senta na banqueta e passa mal, porque ela faz uma hipotensão e ela não consegue. Fala assim, não vai ser bom pra você. É melhor a gente trocar de lugar, né? Porque senão você vai desmaiar aqui e aí acho que seu parto vai pra breca, né? Então, vamos, né, sei lá, deitada. Deitada é horrível, mas assim, vamos tentar semi-sentada, porque... E às vezes acontece, às vezes ela quer, nem sabia que existia a banqueta e vai e super funcionou. Ou então, seja, assim, muitas das coisas vão precisar estar ali no ao vivo. Eu né, acho que não vai no... Eu preciso que seja assim, 1 mais 1, 2, né? Porque se não dilatar 1 centímetro por hora, o neném não nasce, aí se não virar a cabeça... Calma, vai indo e vai deixando, que a gente vai conduzindo da forma como vai ser melhor pra você. É isso que eu falo, tem que confiar, porque daí se eu falar assim, olha, é melhor sair da banqueta porque você tá passando mal ou tá sangrando aqui, é melhor a gente trocar. Daí ela fala assim, realmente, acho que, né, ela tá falando que tem que sair, então vamos sair. E vai nascer em outro lugar e tá tudo certo também, né? Não tava no planinho, mas é no plano melhor pra ela daquele momento, né? E doutora, tem um limite máximo de trabalho de parto? Tem de horas? Tempo? Não. Regra básica, né? É 1 centímetro por hora de dilatação, né? Mas que tá indo bonitinho, né? O do livro. Mas a gente vê que às vezes chega nos 8, 9 centímetros e dá uma demorada um pouquinho maior para descer, para encaixar. Os expulsivos antigamente tinham medo do período expulsivo, é quando chega em dilatação total até sair... Até nascer, né? Porque quando saiu a cabeça, sai o corpinho. Então, antigamente era assim, tem que ser 15 minutos, meia hora. Hoje a gente já tem uma flexibilidade de falar assim, enquanto a vitalidade está preservada, a gente vai esperando, porque o neném vai descendo às vezes muito devagarzinho. E é desesperador para a paciente, porque ela tá ali no momento de vai nascer, não vai, vai nascer, não vai, vai nascer, não vai. O marido tá desesperado, tá todo mundo desesperado. Mas é um momento que a gente fala assim, tá, tudo bem. Faz parte. É isso. Espera, vai dar tudo certo. Enquanto tá tudo bem. Aí tem, né, intercorrências que podem acontecer, que a gente tá ali pra desviar e pra tentar contornar, que são os partos instrumentalizados. Às vezes usam vácuo, às vezes para abreviar esse período se o neném estiver em sofrimento, normalmente, né? A gente não usa nenhum parto mais instrumentalizado se tiver tudo bem. Se tá indo bonitinho, mesmo que devagar, tá indo bonitinho. O coração tá ótimo, não tá desacelerando, o neném tá bem, a mãe tá bem. Então, vamos devagarzinho. Então, sofrimento tem a ver com a frequência cardíaca do neném? Tem. Tem a ver. No momento do expulsivo, tem. A gente acompanha o trabalho de parto inteiro com um cardiotoco, que é um aparelho que põe para captar os batimentos cardíacos junto com as contrações. E isso forma um gráfico. Esse gráfico, né, a gente consegue acompanhar ele, vitalidade preservada ou vitalidade mais ou menos, ou vitalidade muito ruim. Aí que começa temos que agir de alguma forma, ou o quê? Tem que nascer agora, ou dá para esperar mais um pouco. É por esse gráfico, né? Por esse cardiotoco. E no final, no período expulsivo, não é mais no gráfico, é na ausculta a cada 5 minutos, normalmente, a cada 3 minutos, ouve o batimento, tá tudo bem, ouve ali 1 minutinho, tá tudo bem. Daqui 3 minutos, 5 minutos, eu vou ouvir de novo.
Porque o neném não vai nascer daqui 3 minutos. É muita informação, gente. Não tem como só um plano de parto ter tanta informação e a gente ter tanto conhecimento se não passando por isso. É a mesma coisa ser mãe, é a mesma coisa viver a gestação. Você só entende uma grávida depois que você vive. Eu trabalho com gestante há muitos anos, mas eu sou mãe há 4. É muito diferente, muito diferente. E como é ser mãe, né? Que como é ser mãe. Muito. Bem diferente também. Então, podemos dizer, de fato, de que dá pra gente, caso haja necessidade, partir para uma cesárea e essa cesárea também ser humanizada. Intraparto, a gente fala que a cesárea é intraparto, né? Que é quando tem alguma intercorrência. Ou do tipo desaceleração, né? Do tipo sofrimento fetal. Ou chega a um ponto, né? Que a gente percebe também, vai anotando dilatação e progressão da cabecinha do neném num gráfico, né? Chega um ponto que você fala, não vai mais descer, porque essa cabeça provavelmente é incompatível a essa pelve e osso, né? Uhum. O osso da bacia não deforma. Ele vai num limite dele lá e a cabecinha também não esmaga, né? Não vai passar. É aqueles partos, provavelmente, que antigamente, sei lá, a mãe morria ou o neném morria, né? Uhum. Porque ficava, sei lá, 3, 4 dias tentando nascer e não nascia, né? E não ia... Que são as indicações de cesárea hoje em dia, né? Que são as desproporções, que é quando a cabeça é maior para aquela mãe, para aquele corpo, ou um sofrimento fetal. Ok. Antigamente era mecônio, era indicação, né, de cesárea, sofrimento fetal, fez cocô na barriga, então vai nascer de parto cesárea. Hoje em dia não, né? Hoje em dia mecônio só quer dizer que fez cocô. Quando está com a vitalidade preservada, segue a vida, né? Segue o parto. E eu acho que a gente também tem esse momento de muita adrenalina e a gente, de fato, às vezes não tem paciência, né, para esperar. E essa falta de informação também, às vezes, atrapalha naquele momento. Por isso que é bom uma equipe que já trabalhe com isso. Que vai falar a verdade. Que não vai te enrolar. Que vai também te orientar. Até porque, de fato, risco sempre vai haver. Sempre. Né? Mas na cesárea também, né? Sempre. Também na cesárea. Né? E fora que depois da recuperação de uma cesárea, eu fiz cesárea com 41 semanas. Assim, não é fácil. Você ter toda a demanda de um pós-parto, mais uma cesárea, que é uma cirurgia. Né? Doutora, a analgesia é solicitada, né? Então, vamos continuando aí sobre a humanização de parto, né? A analgesia, ela é solicitada pela mulher? O médico que indica a analgesia? Não. A gente orienta, fala assim, olha... Quando você estiver no seu limite, a gente tem, né, doula, tem alívios alternativos para dor, até um limite máximo da paciente, né? Não dá para eu falar assim, agora que você tá com a dor absurda, vai ali na banheira, porque ela já foi e não tá aguentando mais. Ela fala, ou é analgesia, ou eu quero me matar. É nesse limite, assim, eu quero sair daqui, eu quero abrir um buraco no chão e eu quero entrar. E eu não quero mais, eu vou fechar a perna e acabou, eu não quero sair mais. Daqui, tipo, das pacientes falam assim, o que eu tô fazendo? Tipo, por que eu escolhi isso? É muito ruim. Nesse limite, aí eu acho que é a hora da analgesia. E a analgesia não deixa de te colocar num parto humanizado, natural, né? Que eu acho que isso também é uma outra exigência que às vezes as mulheres constroem. Eu quero sem falo assim, calma. Passa pelo processo. Se você quiser sem e continuar convicta disso, você vai conseguir até. Mas vamos deixar você chegar no trabalho de parto, né? Pra você. Deixa você passar. Daí você escolhe. Não precisa escolher hoje. Não é uma coisa que você vai comprar e ela vai chegar pelo correio. É um momento que você vai viver. Assim, olha, não quero. Não quero que a minha filha nasça com o cabelo enrolado. Mas, tipo, não tem como você escolher. Isso agora, né? Passa por ele e daí você decide. E, doutora, me dá alguns exemplos, assim, do que foge completamente de um parto humanizado, assim? O que é completamente? Essa história, de fato, de
não falar a dilatação correta? O que foge? Mentira, eu acho que pra mim é o pior, né? Xingamento é uma coisa que também acho que foge totalmente. Uhum. Porque antes parecia que o médico, até cirurgião, né, geral, sei lá, parecia que era uma pessoa meio estrelada, né? Um negócio assim, se foge um pouquinho daquilo que tá, né? Ele já fica nervoso, começa a xingar, xinga a equipe, xinga a paciente, xinga a moça que tá trocando ali os papéis. Eu falo assim, nossa, calma, isso daí não é humanizado. No parto, muito menos, né? Então, não é que cesárea não é humanizada. A desinformação, a mentira, a falta de conexão, acho que, na minha opinião, é mais para esse lado, né? Existem hoje umas palavras, umas manobras, Christeler, que é quando empurra a barriga, isso já entra como uma violência, um não humanizado. Colocar soro em todo mundo para acelerar, isso também entra como não humanizado. Tudo que foge um pouco do conhecimento e do que realmente precisa. Precisa colocar soro porque o parto está 4 horas com a mesma dilatação e a paciente está esgotada? Acho que precisa. Mas precisa colocar só porque você quer que nasça daqui 2 horas e não porque que provavelmente ia nascer daqui 4? Aí foge. Isso daí entraria como, na minha opinião, né? E aquele famoso cortinho, né? Que entra também. É episiotomia? Como... que hoje, né, a gente já viu que a laceração ocorre e ela é melhor, mais benéfica do ponto de vista de recuperação para a mulher, porque ela vai lacerar. Por mais que lacere alguns pontinhos na vulva ou na vagina, na parede muscular, são pequenos cortinhos que são fáceis de dar mais trabalho, são fáceis de suturar, mas que a recuperação dela vai ser melhor, porque a epísio, ela corta algumas camadas e ela vai sentir dor depois, ela não consegue sentar, ela tem que sentar de lado, às vezes tem que comprar aquelas almofadinhas de hemorroida para poder sentar num buraco, porque ali tá doendo, ela não consegue se mexer. Querendo ou não, é um super corte na vagina. É um lugar sensível ali, né? Eu vi uma vez uma paciente, faz tempo isso, que ela tinha um corte que ia quase até o meio do bumbum, assim. Então, se ela colocava um biquíni, aparecia um tanto assim ainda do bumbum dela com uma cicatriz. Isso daí, pra mim... É uma violência, coitada, né? Vai ficar a marca ali pra sempre. Provavelmente ela ficou 1 ano sem sentar. Porque, na verdade, vem todo esse burburinho, né? De que, se for pra cortar lá embaixo, é melhor fazer uma cesárea, né? Isso a gente corta ouve. em cima. Corta em cima, né? Que se for de fato pra... Não, mas não precisa cortar nunca. É que vai lacerar. Né, a maior parte tem chance de não lacerar, mas grande parte eu ainda vejo que isso lacera normal, um pouquinho. Isso é esperado, isso tá dentro, então... Lacera às vezes parede vaginal, um pedacinho, né? Porque é como se fosse um esfolado, não é um corte profundo, uma coisa que você vai sentir dor por 2 meses, que a gente vai ter que fazer 5 camadas de sutura. Não! É alguma coisa como se você tivesse tropeçado e ralado o joelho. Fica Passou uma cabeça ali, né? Então, fez uma fricção e a mucosa... e passou e não passou voando, né? Descendo. Passou e às vezes ficou lá, né? Demorou, né, doutora? Então, voando é ruim também, porque não... então. Ele acaba rasgando mais rápido. O parto, o expulsivo um pouquinho mais longo, né? Que fica com a cabecinha ali, a gente fala que dá uma amaciada, dá uma relaxada no períneo, né? Então, a cabecinha vai acomodando e vai fazendo esse trabalho meio que sozinha. Bom, toda mulher tem direito a um parto humanizado. Independente da escolha dela. Às vezes, ela quer humanizado e ela quer uma cesárea. Eu falo, tá bom. Só não precisa escolher um dia, porque daí você tá fugindo um pouco da escolha do seu neném, né? Então, se essa mulher, ela decidir, doutora, olha, eu de fato prefiro fazer uma cesárea. Então, como é que a gente deixa essa cesárea mais humanizada? É esperar um momento do neném nascer? Ele dá os primeiros sinais? Exato. Podemos dizer assim? Rompe bolsa, ou entra em trabalho. Porque às vezes ela tem muito...
o medo é um pouco a causa da escolha, né, pela cesárea. Porque é difícil alguém escolher cesárea porque acha que é bonito. Não sei, acho que nunca vi uma pessoa falar isso. Ela tem medo, então ela precisa ser orientada. Por que você quer cesárea? Você quer cesárea porque você quer. Então você tá convicta nisso. Então vamos esperar o neném dar o sinal dele, sei lá, entrar em trabalho de parto, ou romper a bolsa, ou... A cesárea vem pelo medo, você não acha? É. Eu vejo no consultório que a cesárea vem pelo medo da dor. Vem É o medo do que pode acontecer, não é? E entra um pouco nisso que eu falei pra você de a gente às vezes minha não mãe, ter... minha avó, minha tia, minha cunhada, minha não vizinha. Não ter ninguém que também ajude e apoie nesse momento. E aí todo mundo, óbvio que não quer que aconteça nada de errado. Ninguém e aí as quer. pessoas... Ninguém tá grávida e fala assim, olha, eu queria que meu neném... Só que por que elas acham de que vai acontecer alguma coisa pior no parto vaginal, no parto normal, do que numa cesárea, né? Só quem fez uma cesárea, posso levantar meu dedo aqui, sabe o que é uma recuperação de cesárea, né? Então eu acho que às vezes a gente fica nessa coisa de não querer, mas eu vejo que tem a ver com o medo e a falta de informação e tudo aquela coisa meio novela, né? Aqueles nascimentos de novela, né? Aquelas coisas horrorosas, bem... Que aí também... Ou é aquela coisa mágica, que é meio também fake na novela, né? Rompeu o bolso, nasceu no táxi. Eu falo assim, calma, não é assim. Nem não nasce. Assim tão rápido. Pode ser que sim, mas... Grande chance não. Que você vai passar por um período de trabalho de parto. Se romper bolsa, calma, dá tempo, pega suas coisas, toma banho, arruma. Se for de madrugada, né? Dá tempo de você dormir, acordar, né? E aí vai entrar o trabalho de parto, porque até se precisar de uma indução, não precisa ser na mesma hora. Antigamente tinha uma coisa assim, rompeu bolsa, vai pro hospital, porque senão o neném vai faltar água, ou vai infeccionar, ou vai alguma coisa. Não, calma. E fora que a gente tá muito vulnerável já, né? Mas as famílias, elas ficam falando muito, né? Fala assim, olha, rompeu, sei lá, a mãe, a avó, a tia, rompeu a bolsa. Mas por que você não foi ainda? Não vai morrer? Não vai ir pro hospital? Calma. A minha médica falou que posso ficar em casa. Mas ela é louca? Uhum. Não é. E aí, é aí que você fala assim, não, eu vou confiar, porque minha mãe tá falando pra eu ir pro hospital e ela tá falando que não, o que eu vou fazer, né, agora? É um jogo de cintura aí que se você não confia no médico, você vai, porque sua mãe tá falando que se você não for, seu neném vai morrer. E aí você vai, né? Aí você chega no hospital. Ah, mas o que eu faço agora, né? Vai ficar lá esperando o tempo que você ia esperar dentro da sua casa. Porque até não porque não é instantâneo. Na maternidade também, eles só internam se você entra já em trabalho ativo, não, de parto, se você chegar com a bolsa rota e quiser internar, você interna. Você pode internar... Bolsa rota, bolsa rompida. Que saiu líquido. Que perdeu líquido. Ok. Interna, tem protocolo para fazer antibiótico em algumas horas. Tem uns protocolos. Mas não precisa ser instantâneo, né? Não é rompeu às 2 da manhã, às 2h30 você tem que estar lá. Porque não é naquele momento que vai precisar fazer. Então, você vai internar, vai subir pro quarto, vão te trazer uma comida... E você vai ficar lá esperando. Uhum. O período que você poderá estar em casa, né? No seu conforto. Não que o hospital seja péssimo, que você tá lá, mas... Sim. Começa a criar uma expectativa que, né, em todo mundo. Na própria gestante, no marido, na família. Putz, ela foi pro hospital e não nasceu ainda. Putz. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Vai morrer. É sempre vai morrer. Não, e outra coisa que a gente tem que sempre lembrar, assim... Não vai morrer do nada. Tá sendo monitorado. A gente consegue acompanhar o evolutivo, né, doutora? Pra acontecer. Né? Não é tá vivo, daqui 2 minutos tá morto. A gente consegue. No hospital, um pouco mais fácil também, né? E, bom, já falamos bastante sobre isso, de enfermeira obstetriz, as doulas. De fato, são pessoas importantes. Que fazem parte. Do parto humanizado. De um trabalho de parto que vai... assim, dá pra parir sem ninguém na sua casa, você e seu marido. Dá. Mas com ajuda, as coisas funcionam um pouco melhor, né? Uhum. Vai mais fácil, vai mais prazeroso e funciona melhor. Então, se você já sabe-se que hoje uma equipe composta por médico, obstetriz, uma doula te ajuda... E você consegue ter isso, eu acho que é válido investir
Investir em conhecimento e investir em pessoas legais do seu lado que vão te apoiar para aquele seu objetivo. E a gente pode dizer, doutora, de que com toda essa informação, né, com essa mulher se preparando durante esses 9 meses, com todo esse conhecimento, o estado emocional dessa mulher, com toda essa informação construída nesse período, de fato, as chances dela conseguir esse parto é muito maior. Sim. Então, essa decisão do parto é da mulher, ela precisa ser ouvida, mas ela precisa se capacitar ao longo desse período e não ficar achando de que tipo fazer um se cursinho. For pra ser, vai ser. Normalmente assim, mas você não vai fazer nada, você não vai atrás, você não vai estudar. Você não vai estudar. Não, se for pra ser, vai ser. Pode até acontecer. Sim. Acontece sozinho, né? Assim, sei lá, eu quero tentar qualquer coisa. Tá, às vezes você vai romper bolsa, vai nascer, vai super rápido ou vai demorar um pouquinho, mas e você vai pegar uma equipe que vai te apoiar, pode dar tudo certo, mas pode dar tão errado se você começar a jogar pro céu, que eu acho que é válido você pelo menos dar uma lidinha, né? Dar uma buscada. Sim, e outra coisa, né? A gente brinca às vezes de falar assim, para de fazer enxoval, né? Para de gastar tanto com enxoval e de fato se prepare para isso, né? Invista em pessoas para estarem do seu lado, né? A gente às vezes investe num casamento dos sonhos e aí no parto você fala assim, meu Deus, acabou agora meu dinheiro, vou ter que cortar tudo, né? Isso. E aí fica aquela coisa assim, agora não vou, né? Não dá, não vou e não sei o quê. E aí vai pra sorte. Aí é sorte. Sorte é o azar, vai. É muito ruim você jogar pra sorte, né? Porque daí às vezes vai fugir muito daquilo que você tava esperando. Então, se você quer um parto humanizado, então se capacite, né, doutora? Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar de fato. E vai buscar ajuda, né? Legal. Mais algum ponto, doutora? Não. Importante que a gente possa falar dessa tentante, gestante que queira o sonhado parto e dá assim pra gente fazer um parto humanizado, carinhoso, atencioso. Dá pra gente ouvir essa mulher, mas que seja um desejo dela e que ela também... Vocês são uma dupla, né, doutora? Você faz... É uma parceria e ela precisa confiar em mim e eu confiar nela, que também ela não vai me enganar, né? É mais fácil do outro lado, né? O médico enganar o paciente, mas precisa funcionar junto, porque se não rola vínculo... Tem que dar um match, né? Não vai fluir. Precisa, Você não casa com uma pessoa, sei lá, que você encontrou ali, que alguém te indicou. Você vai ter que ir lá, ver que deu, que você gosta daquela pessoa e que ela realmente é aquela pessoa que você quer estar do seu lado, né? Não é porque sua amiga, não sei o que, falou que ela é legal, que não vai ser legal pra você. Então vai, às vezes agenda uma consulta, porque às vezes você vai falar assim, não gostei, vou ter que achar outra, né? Eu não sou a única, existem zilhões de médicos e aí... Existem zilhões de pacientes e cada médico vai combinar com o estilo de paciente para aquele objetivo. Mas eu acho que o mais importante, né, no mundo da humanização, não sei se é nem humanização, mas do parto mesmo, é conhecimento. Vai em busca de informação. Pode até ser com amigos, porque daí você começa por algum lugar. E aí aquele amigo te indicou aquele médico. Aí esse médico vai te indicar uma outra pessoa, enfim. E aí você vai indo devagarzinho. Não dá pra você começar a buscar isso com 40 semanas, né? Ou você ter dúvida lá no final, de fato. Até dá pra trocar, mas vai ser aquela coisa que você não vai conseguir criar um super vínculo. É difícil você criar um vínculo com 38 semanas. Você vai assim, agora... É mais fácil desde o comecinho, mas eu tenho bastante paciente que troca. 35. E você acha que a maternidade também impacta, influencia nessa humanização de parto no hospital? Você acha que não? É mais a equipe mesmo, escolhida pela mulher, pela família? Existem maternidades de preferência dos obstetras, da parte de humanização, mas assim, dá para ter um parto humanizado... Em qualquer... Sim, dá. No SUS, no hospital de luxo, e dá. O mais importante é você ter pessoas ali do seu lado. Agora, se você for escolher o plantão,
aí eu acho que a maternidade, né, interfere um pouquinho. Se você for ter como plantonista do hospital, enfim. Você precisa ter certeza absoluta que é difícil, né? Porque daí vai um não pouquinho na vínculo, sorte. Não tem o vínculo. E aí, a parte do plantão é aquele que vai trocar cada 6 horas, provavelmente. Então, vai vir uma pessoa. Daqui 6 horas é outra cabeça. Por mais que seja uma pessoa humanizada também, vai pensar diferente. Não é igual. Não tem como ser todo mundo linear. Né? Porque não é... Você tá mexendo com seres humanos, né? Então, às vezes, aquela pessoa não tá num bom dia. Então, eu acho que... Acho que a escolha da maternidade do lugar é o de menos. A não ser que seja com uma equipe de plantão. Né? Eu acho que... E hoje em dia precisa ser em hospital. É a sua opinião também do que esses partos domiciliares? Essa é a minha opinião, né? Tá. Mais seguro, né? É uma opinião aí. Existe parto. Eu aceito, mas eu não concordo. Então, mas isso ainda é uma coisa minha. Pode ser que eu mude de opinião lá na frente, né? Eu já mudei de opinião de tantas coisas que a gente vai aprendendo, né? Ao longo da obstetrícia, que assim, você aprende que piso é pra todo mundo e fórceps é pra aquele período expulsivo de 15 minutos. E aí você fala assim, não, mas não é assim. Por que eu fazia isso? Calma, agora eu vou mudar. E aí você vai mudando. Agora você vai se adaptando e agora cada vez você vai melhorando de uma maneira. E vai depender muito de como essa mulher também tá ao longo do pré-natal. Se ela tá saudável, se ela não tem nenhuma intercorrência. Sim. Se é uma gestação e se o neném também tá tudo, né? Porque normal, do esperado. Não tem pressão alta, não tem um diabetes, o neném é né, um tamanho normal, né? Não tem 4,5 kg. Então, assim, aparentemente, o mais certo é que vai evoluir para um parto normal. Ainda mais, assim, se essa mulher engravidou naturalmente, né? Então, é a via natural que a gente precisa, de fato, estimular, estudar, ir atrás, ser ouvida. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Que bom maravilhoso. Que deu certo. Que bom que deu certo. Que enriquecedor saber o quanto os esquetes deram certo. A gente pode, de fato, não só buscar pelo nosso lado a informação, mas também ter médicos acolhedores que, de fato, vão não só ouvir a nossa vontade, mas nos orientar para a gente alcançar esse objetivo de parto humanizado. Eu queria te entregar aqui um mimo da Nutrify, nosso apoiador. Tem alguns colágenos, algumas coisas bacanas aí para você, para o seu dia a dia, doutora. Obrigada. E eu queria, doutora, que você deixasse aqui as suas redes sociais. Vou pedir pro pessoal da produtora também deixar as redes sociais da doutora. Como é que eles te encontram, doutora? Doutora.AnaCeciliaJob. Doutora.AnaCeciliaJob, que é mãe da Júlia. Quantos anos tem a Júlia? 4. 4 anos. E a gente descobriu, a Luísa também tem 4 anos, minha filha. Elas têm 1 mês de diferença. Podiam estar aqui, né, doutora, no estúdio. A gente jamais ia conseguir gravar. Não. A Júlia estaria em cima da minha cabeça agora. Pulando em cima de mim. Maravilha. Obrigada. Eu que agradeço, Obrigada. Viu? Obrigada a você. Espero poder ter ajudado com algumas informações e qualquer coisa também estou à disposição. Mande suas dúvidas para a doutora Ana Cecília, que ela vai responder. Obrigada, gente. Eu queria agradecer você por ter ficado com a gente durante todo esse período. Siga a gente nas redes sociais. Estamos aqui no YouTube e também no Spotify. Até o próximo programa. Um beijo.